Tudo bem? Nós estamos nos encontrando de novo para nós tratarmos sobre, continuarmos tratando do projeto de extensão que fala sobre EJA, que produz vídeos sobre EJA, para que nós possamos aumentar o debate sobre a EJA brasileira. Nosso segundo vídeo, ele vai tratar principalmente sobre os exames padronizados e sobre outros mecanismos de EJA que existem nos Estados Unidos para a concessão de créditos. Então, o primeiro assunto que a gente vai tratar é justamente do CLEP. Esse CLEP aqui, ele é o principal exame padronizado que dá créditos universitários em cima do que os alunos já sabem. E lá costuma ter políticas de descontos para o CLEP, porque os Estados Unidos eles têm interesse que as pessoas façam. E tem instituições até que pagam para que os alunos façam o CLEP. Então, isso é bastante interessante. Então, esse CLEP, muitas instituições, uma quantidade absurda de instituições, não são todas, elas aceitam o resultado desses exames para conceder créditos universitários. Então, é possível, em alguns casos mais particulares, concluir o curso inteiro só com provas do CLEP. Então, eles têm várias provas. Com relação à história e ciências sociais, eles têm prova relacionada ao governo americano, a história dos Estados Unidos, 1, 2, desenvolvimento humano e crescimento, introdução à psicologia educacional, introdução à psicologia, introdução à sociologia, princípios de macroeconomia, de microeconomia, ciências sociais e história, civilização do Oeste 1 e civilização do Oeste 2. Então, eles têm aí várias. Essa civilização do Oeste seria a civilização ocidental, ok? Então, tem essas disciplinas também relacionadas ali a letras, literatura americana, análise e interpretação de literatura, redação universitária, redação universitária modular, que tem outras coisas também, além da prova de marcar. Literatura inglesa, humanidades, de uma forma mais geral. Ciências e matemática também, eles têm algumas provas, biologia, cálculo, química, álgebra universitária, matemática universitária, ciências naturais, pré-cálculo. Aqui na parte de negócios e administração, eles têm outras disciplinas, contabilidade financeira, sistemas de informação, introdução ao direito empresarial, princípios de gerenciamento, princípios de marketing, e tem provas também, no caso do CLEP, relacionadas aos níveis de línguas, espanhol, francês, alemão, espanhol com a redação também. Então, tem várias provas aqui no CLEP para que os estudantes eles possam aproveitar. E uma coisa interessante, eu estava uma vez vendo um site de universidade e ela inclusive já recomendava que aquela disciplina específica o aluno fizesse a partir da prova do CLEP. Era um curso de engenharia e era a disciplina, salvo engano, de inglês básico. Então ela já recomendava que o aluno fizesse aquela disciplina específica através do CLEP. De tão internalizada que são esses exames padronizados lá. Então o CLEP é o principal, é o mais aceito. E existe um outro exame que ainda é mais aceito, que ainda é mais prestigiado do que o CLEP, mas por não ter exatamente essa natureza de exame de educação de jovens e adultos, ele não vai ser trabalhado aqui, que se chama AP, Advanced Placement. O que seria isso? Seria colocação avançada. Seria quando a pessoa já no nível médio ela consegue provar que ela tem conhecimentos relacionados ao ensino superior,
às vezes ela já tem disciplinas com essa orientação, mas aí como é uma coisa mais orientada para pessoas com nível mais avançado, já desde o ensino médio, a gente não vai trabalhar aqui, mas existe também esse tipo de exame. E que tem até uma situação inusitada. Adultos podem fazer esse exame do CLEP, só que fica estranho porque esse exame ele é presencial, é numa sala com outras crianças, com outros adolescentes, então fica um pouco estranho, mas o adulto em tese não é proibido de fazer o CLEP. O CLEP não, perdão, o AP. Mas seria uma situação tanto quanto inusitada, talvez constrangedora, e esse AP ele muitas vezes é utilizado não para aproveitamento de crédito, mas para o menino, para a criança, para o adolescente, ele provar que ele é diferenciado e muitas vezes tentar entrar nas melhores universidades dos Estados Unidos. Às vezes ele não quer nem aproveitar aquele crédito, ele quer simplesmente mostrar que ele tem um bom nível já desde o ensino médio para que ele seja aceito nas melhores universidades dos Estados Unidos. Então, como ele não tem essa finalidade de EJA, a gente não vai tratar mais a fundo do AP aqui. Então, o CLEP, resumindo, ele é o principal exame padronizado relacionado ao aproveitamento de disciplinas no ensino superior. Como a gente viu aqui, tem várias provas, e essas provas, no geral, elas são relacionadas ali ao começo do curso, ao que eles chamam lá de educação geral, que é obrigatório em todos os cursos superiores. Então, esse é o principal exame. Existe outro exame que tem basicamente a mesma finalidade, mas ele é um exame menos prestigiado. É mais provável que algumas universidades não aceitem, algumas aceitam o CLEP, mas não aceitam esse exame que a gente vai falar agora, que é o DSST. Então, esse exame aqui ele é um pouquinho menos prestigiado, mas ele também tem uma série de provas diferentes. Então, ética na sociedade, nos negócios, álgebra, fundamentos de álgebra universitária, fundamentos de educação. Então tem uma série de exames aqui que eles têm, eles já indicam também materiais preparatórios também para esses exames. Então, gerenciamento de recursos humanos, escrita técnica, fundamentos de cibersegurança, ética em tecnologia, guerra civil dos Estados Unidos e reconstrução, abuso de substâncias, então, psicologia de desenvolvimento, introdução à lei, então a questão também, introdução à geografia, história da União Soviética. Então é inusitado que nos Estados Unidos exista um exame padronizado para o aproveitamento de disciplinas, e esse exame ele se chama História da União Soviética. Então, antropologia geral, fundamentos de aconselhamento, justiça criminal, arte do mundo ocidental, história da guerra do Vietnã, introdução à geologia, desenvolvimento humano e saúde, ciência ambiental, astronomia, princípios de estatística, matemática para humanidades, princípio do discurso público, princípios de redação avançada de inglês, introdução às religiões mundiais, ética na América, princípio de finanças, introdução aos negócios, computação e tecnologia da informação, princípios de supervisão, finanças pessoais, matemática para negócios, comportamento organizacional, bancos e finanças, gerenciamento dos sistemas da informação, fundamentos de educação, fundamentos de álgebra universitária, ética na sociedade e nos negócios. Então, existem vários exames. Então, aquelas instituições que a gente viu no primeiro vídeo,
Se você não viu ainda, recomendo que você veja o primeiro vídeo, eles estão organizados em uma playlist. Assista lá o primeiro vídeo também. Muitas vezes o aluno ele faz CLEPs, ele faz também DSSTs, e ele consegue de repente terminar basicamente o curso todo dele só fazendo esse tipo de exame. Então, esses exames padronizados, no meu entender, eles também deveriam existir no Brasil. Seria um mecanismo democratizador do ensino superior. Algumas pessoas, do mesmo jeito que elas se preparam sistematicamente para passar no ENSEJA, no nosso principal exame, elas poderiam se preparar sistematicamente para que elas desenvolvessem um nível universitário, um perfil universitário, e elas pudessem terminar também seu ensino superior com mecanismos característicos da EJA. Então, o que é bom deve ser captado, deve ser praticado, e isso aqui certamente é uma coisa boa que os Estados Unidos praticam. O que a gente vai ver agora é o GED, GED. Isso seria o quê? Isso seria o nosso ENSEJA aqui no Brasil. É um exame que é feito, esse exame que é feito, ele prova que os estudantes têm um nível equivalente ali ao ensino médio, e eles têm aqui um apontamento de notas. As notas vão até 200. Então, a partir de 145 em cada assunto, o aluno ele é considerado aprovado para ele receber o certificado dele de ensino médio. Só que tem algumas coisas aqui bem interessantes. Se o aluno ele tira de 165 até 174, além dele receber o certificado dele de ensino médio, esse exame ele serve para apontar para a universidade que esse aluno ele tem um bom nível, que de repente se tiver alguma prova ali de nivelamento, ele pode ser dispensado dessa prova de nivelamento, ele pode ser dispensado de cursos adicionais ali, que eles chamam de cursos remediais, para ele poder prosseguir no curso. Não é necessário, porque o exame, o resultado do exame já está dizendo que ele tem um bom nível. Então, isso também é interessante. Outra, por fim, e o melhor de tudo, o mais delicioso de tudo, é justamente isso aqui. Existe uma nota a partir de 175 até 200, que é o máximo, está dizendo que esse aluno, além dele ter passado no ensino médio, dele ter condições de receber o certificado dele de ensino médio, dele ter um bom nível, dele já conseguir entrar diretamente no curso superior, ele também tem um nível tão bom, tão excelente, que ele pode já receber alguns créditos para o ensino superior. Então, ele pode receber 3 créditos em matemática, 3 em ciências, 3 em estudos sociais e 1 em humanidades. Por quê? É o seguinte, esses, como a gente viu, lá não necessariamente eles pedem uma disciplina, eles apontam uma área que eles querem que o aluno tenha ali aqueles créditos. Então, esse aluno aqui, na hora dele fazer as disciplinas relacionadas à matemática mais básica, à ciência mais básica, ele simplesmente é dispensado e ele pode ir já desenvolvendo outras atividades no lugar, porque ele já provou que tem um bom nível. Então, o americano ele é muito pragmático. Eu queria fazer 2 ressalvas aqui em relação à língua. Por que eu chamo americano? Porque o nome do país deles é América. Estados Unidos da América. Estados Unidos é a forma de organização do Brasil, do país deles. O nome do país deles é América.
No caso aqui do Brasil, República Federativa do Brasil. República Federativa é a forma de organização dos estados, do país. Mas o nome do país é Brasil. Do mesmo jeito que o nome do que a gente costuma chamar de Estados Unidos também é América. Por sinal, nós temos um continente que também se chama América. Todos nós somos americanos do continente, mas quem nasce lá na América, nos Estados Unidos, ele é americano também do seu país, que também se chama América, ok? E com relação à questão do aluno, A100, Luno Luz, não é verdade, pelo amor de Deus. Eu acho que soa talvez como um discurso bonito, de outra esquerda, humanista, não sei, não quero julgar, mas esse aluno não é sem luz, esse AL, ele é similar, ele é do mesmo radical de alimento. Então, aluno é aquele que se alimenta, é o ser que se alimenta, seria comensal. Então, aluno pode ser utilizado, porque a pessoa está sendo elevada por meio do processo educacional. Então, aluno não é sem luz, pelo amor de Deus. Cria situações tão inusitadas, você olhar num dicionário melhor, até um dicionário virtual ali, você consegue ver que aluno não é sem luz, tá? Então vejam isso, um dicionário que mostra a fonte das palavras, vocês vão ver que não é sem luz. Pelo amor de Deus, não continuem dizendo que aluno é sem luz. Ok? E agora nós vamos ver, nós não vamos ver todas, porque são muitas, mas eu já tinha falado para vocês no primeiro vídeo que tem cursos que são avaliados, e a partir do momento que esses cursos são avaliados, eles podem dar créditos para os seus concluintes. Então, existem instituições que elas são faculdades, mas que elas não são credenciadas como faculdade, elas não têm seus cursos reconhecidos, mas sim suas disciplinas reconhecidas. Então, vou pegar um caso aqui bem característico, que é a Saylor Academy. Essa instituição ela possui vários cursos, ela é uma ONG, ela possui vários cursos que são gratuitos, e esses cursos eles foram avaliados para cobrirem disciplinas do ensino superior. Então tem várias disciplinas aqui. Apreciação de artes, introdução à biologia molecular e celular, introdução aos negócios e por aí vai. São muitas disciplinas. Essas disciplinas aqui, elas até existem alguns casos às vezes com outras instituições que o estudante ele consegue terminar consegue terminar eventualmente até um curso superior inteiro, basicamente estudando aqui o que a Saylor Academy ela tem. Então, o que acontece? Esses cursos eles são gratuitos, mas se eu quero fazer esse curso ele valendo uma disciplina, quando eu termino o curso, eu preciso fazer o que eles chamam de exame tutorado, vou fazer esse tipo de tradução. E eu pago um serviço específico que custa $5, muito barato, e vai uma pessoa avaliar, vai ter um serviço que vai ver como eu estou fazendo essa prova. Então, muito barato, muito interessante, considerando que o crédito universitário nos Estados Unidos ele é bastante caro. Isso é um mecanismo muito interessante mesmo, ok? Então, existe isso.
E, por final, eu mostrei a Sailor Academy, mas existem várias instituições, algumas até cobram pelos cursos, são mais caros, mas ainda assim é bem mais barato do que fazer uma disciplina no sistema universitário americano, ok? E vou apresentar para vocês também um bônus que eu também gosto muito, que se chama WGU, que seria Universidade dos Governadores do Oeste. Então, os governadores do Oeste, que é uma região mais pobre dos Estados Unidos, o que é que eles fizeram? Eles se juntaram e eles criaram essa universidade. Essa universidade fica em Utah, que é um estado que a maioria da população é daquela religião, é mórmon, mas a religião seria a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E essa igreja ela tem um princípio de que as pessoas devem continuar estudando por motivos religiosos também. Então, essa instituição ela fica em Utah, fica nesse estado, mas ela já tem sede também em outros estados. E ela trabalha basicamente com 4 áreas, essa instituição: negócios, tecnologia da informação, saúde e enfermagem e educação. Trabalha com essas 4 áreas. É muito interessante isso, porque são áreas de altíssima demanda, que as pessoas elas precisam sempre desses serviços. Então, isso é muito importante. Então, essa instituição ela tem bacharelados e mestrados, ela não tem doutorados. Eu vou abrir aqui para a gente ter uma ideia dos cursos. Vou abrir na área de educação e a gente vai entender até uma coisa também do sistema universitário brasileiro, que no geral ele foi copiado do sistema universitário americano, ok? Então essa instituição ela tem bacharelado em pedagogia, bacharelado em ciências, bacharelado em educação especial. Eles têm matemática. É um pouquinho diferente, os cursos não batem exatamente com os cursos brasileiros, mas aqui de inglês, eles têm vários cursos. E aqui eles têm também alguns mestrados. Liderança educacional, educação de ciências, e tem uns que são para química, outros são como se fosse geologia, biologia, física. Aí eles têm também alguns mestrados em matemática, eles têm mestrados em inglês também para professores. Eles têm outros cursos também. Esse curso aqui é um curso sobre educação, mas um bacharelado em educação, mas não visa propriamente formar o professor. Esse aqui específico. Eles têm outros mestrados também na área de educação, projeto de experiência de aprendizagem e tecnologia da educação, e um mestrado em currículo e instrução. Então eles têm esses cursos, e que esses cursos eles preparam para a licenciatura. A licenciatura não é uma coisa tão automática como é aqui no Brasil, que você terminou o curso, você vira licenciado. Mas é um status. Então esses cursos aqui eles visam preparar os seus estudantes, seus egressos, para a licenciatura.
Então, essa instituição ela é bastante interessante também. E ela tem uma característica que eu não tinha falado. Ela é totalmente assíncrona. Então tem uns vídeos na internet que às vezes a pessoa se inscreve em um mês termina o mestrado, em um semestre termina o bacharelado. Então existe isso nessa instituição. Ela tem essa característica particular. Ela não é considerada uma das grandes, das três grandes, mas ela também tem características muito interessantes. Então, na parte lá de tecnologia da informação, ela tem ciência da computação, cibersegurança, gerenciamento de dados, análise de dados, curso relacionado a redes, a gestão de segurança, na gestão de tecnologia da informação. Eles têm também engenharia de software, olha que interessante. Esse curso aqui tinha outro nome, era programação de software, mas mudaram para engenharia de software, que é um nome melhor, mais prestigiado também. Aí eles têm também computação em nuvem, tecnologia da informação. Tem um curso que já articula ali o bacharelado e o mestrado. E tem também um curso voltado a gerenciamento dos sistemas de informação em saúde. Então, existem diversos cursos aqui. Esses são no bacharelado, mas eles têm também alguns cursos de mestrado nessa área de tecnologia da informação. Então, é bem interessante que essa instituição ela foi fundada a partir de uma reunião de governadores. Os políticos dos Estados Unidos eles têm seus problemas também, mas é interessante, é muito bom quando fazem alguma coisa em benefício do povo. E certamente essa universidade ela foi em benefício do povo. Queria muito aqui no Brasil que os governadores também se juntassem, governadores do consórcio Nordeste, de outras regiões, que eles pudessem fazer esse tipo de instituição aqui. Certamente seria muito boa para o Brasil. A tecnologia já avançou tanto. Hoje é possível ter um curso todo montado em um ambiente virtual de aprendizagem e o custo para que cada aluno que participa é muito baixo. O poder público com muita facilidade, não com muita facilidade, mas com alguma facilidade, ele poderia sim preparar esse tipo de curso e distribuir para toda a população. Gostaria muito que existissem esses mecanismos de EJA, que existissem instituições que ofertam exames valendo as disciplinas. Quem sabe até o ENSEJA, se a partir de determinada nota ele não pudesse valer também por algumas disciplinas do ensino superior. Será que não poderiam existir instituições bem flexíveis que ofertassem disciplinas, que ofertassem cursos para os nossos jovens, para os nossos adultos aqui no Brasil, para que a gente pudesse melhorar os nossos indicadores educacionais, para que principalmente a gente pudesse melhorar as condições de vida e as condições intelectuais e educacionais das pessoas. Então, queria muito que a EJA atentasse também para um fato de que cada ano sobe 1%, todo ano está subindo ali 1%, um ponto percentual, a proporção de brasileiros que terminaram a educação básica. Então, a tendência daqui a 60 anos é todos os brasileiros terminarem a educação básica. Ter basicamente um resíduo de pessoas que não terminam, e a EJA vai trabalhar basicamente ali com a juvenilização, com aquelas pessoas que já atingiram determinada idade e não terminaram ainda a educação básica. Então, isso a EJA, os números eles já estão caminhando nesse sentido. É importante que a gente desse uma olhada e já fosse pensando também numa EJA orientada para o ensino superior. E para a EJA resistir, pode parecer bobagem o que eu vou dizer, mas os atores da EJA também precisam resistir e não achar
que nós estamos em berço esplêndido, que eventualmente alguém, algum local pode estar em berço esplêndido, ou só ficarmos lambendo nossas feridas sem olhar para o futuro. Então, é importante que os atores da EJA possam resistir para que a EJA também resista. E vou terminar mais uma vez com essa frase: a EJA resiste. A EJA precisa resistir para que todas as pessoas elas possam ser acolhidas, que elas possam terminar sua educação básica agora, nesse primeiro momento, como diz a legislação brasileira, que é um direito constitucional. Poucos direitos são constitucionais, mas a EJA é um direito constitucional, e que a EJA ela possa acolher cada vez mais pessoas, conduzindo-as até o ensino superior. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que Deus acompanhe a todos e que tudo possa dar certo para todo mundo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo por terem assistido até aqui.